Olá, tudo bem? Aqui é o canal Orvalho da Manhã e nós estamos no estudo número 2 da série de estudos bíblicos A Bíblia Ensina. O estudo número 2 vai abordar o tema salvação. Tome a sua Bíblia, pegue aí um bloco de notas, um caderno, uma caneta. Eu aconselho que você pause o vídeo quando você tiver alguma dúvida, procure as passagens bíblicas com calma, depois dá continuidade, copie as perguntas e responda as perguntas, ok? Salvação. Preciso ser salvo do quê? Talvez você nem tenha consciência que precisa ser salvo, mas olhando ao redor e vendo injustiças, violência, crimes, doenças, sofrimento e tristeza, como sobreviver a tudo isto? Quem poderá salvá-lo deste mundo tão mau e com efeitos tão arrasadores? Será que há alguém que pode salvar a mim e a você? Em seu grande amor, providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. Todos os problemas deste mundo existem por causa do pecado. E Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, ele veio a este mundo para libertar a mim e a você dos nossos pecados e, consequentemente, nos libertar da morte, que é a consequência dos pecados, ok? Vamos iniciar, então, a série de perguntas e respostas. Que provisão fez Deus para salvar o homem diante da queda do homem? Aquela história lá do Adão e Eva, né? Lá no Éden, quando o homem caiu e pecou com a sua rebelião contra Deus, automaticamente ele estava condenado à morte. E que provisão fez Deus para salvar o homem desta morte? E não é essa morte que nós conhecemos, é a morte eterna. Será que Deus ficou de braços cruzados? Não, Deus tomou uma providência para oportunizar para o homem uma saída. Tome a sua Bíblia, está aí com a sua Bíblia na sua mão? Tome a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 3 e verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aí, meu amigo, minha amiga? Deus criou um escape para nós que estávamos condenados à morte eterna. Ele deu, coloque aí no seu caderninho aí, eu acredito que você já copiou a pergunta, que é: que provisão fez Deus para salvar o homem? Copia isso, não copiou, copie. Copie a pergunta, agora coloque a resposta. Deus deu o seu único filho para morrer em meu lugar. Ok? Vamos para a pergunta número 2. Se você sentir que está meio rápido para você, o que você faz? Pausa o vídeo, copie as perguntas, põe a resposta, encontre as passagens bíblicas e depois você vai gradativamente liberando o vídeo, ok? Segunda pergunta: como Jesus descreveu a sua missão? Qual era a missão de Jesus?
quando ele veio a esta terra. E Jesus descreve da seguinte maneira. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Você estava aí no Evangelho de João? Volta um pouquinho as páginas. Volte um pouquinho as páginas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Como Jesus descreveu a missão? Vamos responder? Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A missão de Jesus, meu amigo, minha amiga, é buscar e salvar o perdido. E quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que, como Adão e Eva, ao pecar, se rebelaram contra Deus e contra as suas leis, contra a sua aliança. E ao fazer isso, você então está condenado à morte eterna. Lembrando que não é esta morte que nós conhecemos. A morte eterna é deixar de existir para todo sempre, ok? Vamos continuar? Pergunta número 3. Jesus cometeu algum pecado? Será que Jesus cometeu algum pecado? Vamos ver isso? Livro de Hebreus. Se você está aí no livro de Lucas, siga as páginas para a sua direita, não é? Siga as páginas para a sua direita. Você vai ver aí livro de Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e siga em frente, continue indo para frente. Você vai encontrar logo aí o livro de Hebreus. Então, livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. O livro de Hebreus nós cremos que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, Hebreus capítulo 4, verso 15. Qual é a pergunta mesmo? A pergunta é: Jesus cometeu algum pecado? E a resposta está aqui. Vamos lá? Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Paulo está se referindo aí a Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado. E a resposta para a pergunta: Jesus cometeu algum pecado? A resposta é não. Jesus não cometeu nenhum pecado. Por isso ele estava capacitado para nos substituir na morte que eu merecia, que você merecia. Ele substituiu a mim e a você. Amém? Vamos para a próxima pergunta? Quarta pergunta: como Jesus pagou a dívida do homem? Essa resposta nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, no volume 1 da Bíblia, né? Antigo Testamento, volume 1, Novo Testamento, volume 2. No livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, vamos ler dos versos 3 ao verso 6. Vamos lá? Já encontrou a passagem aí? Isaías 53, vamos ler do verso 3 ao verso 6. Repetindo a pergunta: como Jesus pagou a dívida do homem? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, como Jesus pagou a dívida do homem, sofrendo e morrendo no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todo aquele que um dia venha nele crer e aceitar o seu sacrifício. Ok? Vamos para a próxima pergunta? Quinta pergunta. Que ato assegurou nossa salvação? Agora nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler do verso 20 ao verso 22. Repetindo a pergunta, que ato assegurou nossa salvação? 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 22. Diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Que maravilha! Que boa notícia para os pecadores! Em Cristo Jesus nós temos salvação. E o ato que assegurou a nossa salvação é a ressurreição de Cristo. Porque o seu sacrifício e a sua morte só se completou com a sua ressurreição. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que ele é a primícia dos que dormem. Guarde isso que nós vamos estudar esse assunto mais à frente. Ok? O Salvador. Quem é o Salvador? Vamos confirmar aí, lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Está aí pertinho, um pouquinho mais à frente. Vai virando as páginas à sua direita que você vai encontrar o livro, a cartinha de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Então, quem é o Salvador? Quem a Bíblia diz ser o Salvador? Isso é para a gente reafirmar, para a gente não ter dúvidas de quem é o nosso Salvador, em quem nós devemos buscar, nos refugiar, nos proteger e depositar a nossa confiança e fé para a nossa salvação. A Bíblia responde quem é. Então abra a sua Bíblia aí, já abriu? Já está aberta aí em 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler juntos? Verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ele está falando das Escrituras, da Bíblia, né? Volume 1, volume 2, toda a Bíblia. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Preste atenção, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele está dizendo que ele é o principal pecador, mas aí vai ter que disputar comigo. Porque eu também me sinto o principal pecador. Esse é o efeito de Cristo. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós conseguimos então contemplar a nossa pecaminosidade. Por quê? Porque Ele é santo, puro, justo. Quando nós nos aproximamos dele, por meio do estudo da palavra, por meio da oração, por meio da congregação, reunidos com os irmãos, por meio da missão, então nós entendemos o quão pecaminosos nós somos e o quão necessitados nós somos da graça, da salvação em Cristo Jesus. E por que Jesus? Porque Ele é o Salvador. Vamos reafirmar isso aí, vamos entender por que é Jesus, por que não poderia, por exemplo, ser João Batista,
ou o apóstolo Paulo, ou um dos outros apóstolos. Por que Jesus? Vamos ver aí Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Porque estava profetizado que a virgem, verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Estava profetizado. E Jesus, ele se encaixa na profecia. A forma como ele nasceu, a forma como ele veio ao mundo, de uma virgem, né? Tudo se encaixa na profecia. Por isso é Jesus. Não temos dúvida disso. Ele nasceu para isso. Porque nós não temos nenhum outro Salvador. Porque somente Jesus pode nos salvar. Vamos agora abrir em Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, vamos ler também o verso 11, que vai nos ajudar a entender melhor. Então, por que não há nenhum outro Salvador além de Jesus? O evangelista Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui são as palavras, Lucas escrevendo as palavras ditas por Pedro, apóstolo Pedro, né? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, né? Palavras do apóstolo Pedro, escritas pelo evangelista Lucas. E o Salvador se fez pecado por nós. Vamos ver aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Então, por que Jesus é o Salvador? Porque somente ele se fez pecado por nós. Vamos confirmar isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Nos dito da seguinte forma: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Agora vamos aqui ver rapidamente as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Primeiro, separação de Deus. O pecado nos separa de Deus. Como nós podemos confirmar isso? Na palavra. Isaías, vamos abrir lá em Isaías 59 e ler o verso 2. Então, uma das consequências do pecado é a separação de Deus. Como eu tenho certeza disso, que o meu pecado me separa de Deus? Veja o que é dito em Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades é pecado, tá? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçais. Então os nossos pecados nos separam de Deus, as nossas iniquidades nos separam de Deus e fazem que eles encobrem, né, o rosto, o nosso rosto, do rosto de Deus, e ele fica impedido de ouvir-nos. Por isso é necessário o arrependimento e a confissão dos pecados. Segunda consequência do pecado: morte para todos. Vamos ver lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, e também capítulo 6, verso 23. Então a Bíblia nos mostra que o pecado ele nos separa de Deus e ele também nos traz a morte. Romanos 5,12, quer ver? Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte.
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você tem dúvida? Quer confirmar isso? Vamos ler no capítulo 6, aí na frente aí de Romanos, né? No verso 23. Olha que o apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Romanos, né? Ele diz, 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas, olha a bênção, olha que maravilha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Embora nós, como pecadores, merecemos a morte, né? Mas quando nós nos achegamos aos pés da cruz, confiando no sacrifício de Cristo Jesus, então nós herdamos a vida eterna. Amém? Tem aqui mais uma consequência do pecado que eu quero compartilhar com você. Romanos capítulo 8, aí na frente. 8, verso 22. Romanos capítulo 8, verso 22. Olha que triste que é dito aqui. Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Ou seja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o pecado, ele trouxe consequências negativas até mesmo para a criação. Essas tragédias que nós vemos na natureza, os animais devorando uns aos outros, né? São consequências do pecado, ok? Veja o que é dito no livro Caminho a Cristo, página 19, página 20. Amor mais forte. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com um amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho, nesse único dom derramou sobre nós todo o céu. A vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais. Tudo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo se empenha em favor da redenção do homem, da salvação do homem, amém? Aí você pode estar perguntando, e agora? O que fazer? Primeiro, veja o que é dito em Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. E agora, diante dessa situação, sabendo que sou pecador, que necessito de um Salvador, o que eu preciso fazer? Atos 16, verso 30 e 31 diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que bênção! E Atos capítulo 3, ele nos dá aí o como isso deve acontecer, né? Olha lá, 3 verso 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Agora no capítulo 4, verso 12, já estamos terminando, viu? Já estamos terminando. Não saia, não mude, fique aí, vamos lá. Atos capítulo 4, verso 12. Diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe, uma das artimanhas do inimigo de nossas vidas é nos convencer que existem outras formas, outras saídas. Não existe, meu amigo.
Não existe. A única saída, a única salvação é Cristo Jesus. Ele é o único que pode interceder diante de Deus o Pai, que pode advogar pela minha salvação, pela sua salvação diante de Deus o Pai, né? E não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, verso 12. Por último, abrir-lhe a porta do coração. É o que nós devemos fazer, né? Ao tomarmos conhecimento de quem nós somos, que somos pecadores, né? Nós devemos responder ao apelo do Senhor Jesus. Olha que ele diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, essa é a nossa última passagem. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E se você atender o apelo do Senhor Jesus, olha a promessa que ele faz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por mim e por você, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados então pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador e Senhor, substituto e também exemplo para nós. Essa fé, meu amigo, minha amiga, essa fé salvadora é dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Nesse momento, eu convido você a tomar uma decisão na sua vida. Você crê que Jesus morreu por você? Você o aceita como seu único Salvador? Então entregue a sua vida a Ele, entregue o seu coração a Ele hoje e receba a salvação em Cristo Jesus. No próximo estudo vamos estudar a respeito de uma promessa maravilhosa feita em João 14, a volta de Jesus. Encontro você lá. Forte abraço, que a paz e a graça de Deus o Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com você.